Pai de amor e bondade, queremos do Senhor o seu amor, a sua companhia, porque por muito caminhar nos sentimos perdidos e pela nossa ignorância não o sentimos conosco. Porém, é neste momento em que colocamos o nosso coração ligado ao Senhor que começamos a perceber que o Senhor nunca nos desampara ou nos abandona. Somos nós que lhes damos as costas e não permitimos que o Senhor possa agir em nós, tendo cada um de nós a consciência dessa ação. Mas hoje desejamos, Pai, o Senhor como este ser criador que está sempre conosco, como aquele que será sempre um verdadeiro parceiro em nossa vida, aquele que nos orientará, aquele que, através de suas leis, nos auxiliará para o nosso crescer. E diante desta consciência, só podemos agradecer. Assim seja. Boa noite a todos e que bom que estamos todos aqui hoje, juntinhos, numa sexta-feira para quem está ao vivo, talvez em um outro dia da semana para quem vai assistir, né, lá no canal do YouTube, mas que bom que estamos juntos. Por quê? Porque Jesus, há algum tempinho atrás, ele nos disse o seguinte: onde mais de uma pessoa estiver reunida em meu nome, lá eu estarei. E se é desta forma, Jesus, ele criou conosco uma relação de parceria. Concordam comigo? E o tema hoje é qual? Escolha dos parceiros. Olha que coisa interessante. É claro que, baseado neste livrinho aqui, que é o nosso estudo das próximas semanas, né? E já foi a das semanas anteriores, deste livrinho aqui, quando falamos da escolha de parceiros, não é só sobre isso que falaremos, não é? Mas já começo hoje o nosso bate-papo falando sobre a parceria que nós podemos fazer com Deus, falando sobre a parceria que podemos fazer com o nosso Mestre Jesus, falando sobre a parceria que nós podemos fazer entre todos nós, todas as vezes que nos reunimos na busca do nosso crescer, na busca de acolher em nosso coração as verdades espirituais que o nosso Mestre Jesus nos colocou há tanto tempo atrás e a espiritualidade maior quando trouxe essas verdades e o Allan Kardec pôde codificá-las em alguns livros para que nós pudéssemos estudar e aprender. Não é verdade? Mas vamos até dizer que essas verdades não estivessem codificadas. Poderíamos nós dizer em algum momento hoje que nós não temos conhecimento sobre aquilo que nos orienta a vida? Acho que não, né? Jesus foi muito claro, os outros mestres foram muito claros quando nos colocaram que para que nós pudéssemos seguir um caminho, e este caminho mais reto possível, segundo a nossa ignorância, nós já temos condições de entender o que é certo e errado, concordam? Claro que dentro de uma ignorância que ainda faz parte do nosso ser, a gente pode até não saber como trilhar o caminho, mas o que é certo e errado,
a gente já pode ter uma enorme noção do que é. Tudo bem por enquanto? Bem, então vamos lá. O tema de hoje é a escolha dos parceiros. Vou começar falando um pouquinho sobre o livro. Lógico que o nosso objetivo não é a gente chegar e ficar falando sobre o livro em si, mas nós vamos relembrar que, pelo capítulo que nós deveríamos falar hoje, quando a gente está falando sobre essa escolha dos parceiros, nós estamos falando muitas vezes sobre como que muitas vezes nós nos enrolamos, nós nos juntamos com pessoas que são muito iguais a nós ou pessoas que são extremamente diferentes a nós. O que que está acontecendo? Quando nós nos juntamos a pessoas que são muito semelhantes a nós, nós estamos falando sobre afinidades, concorda? Mas quando nós estamos falando sobre pessoas que muitas vezes parecem o oposto de nós e nós nos sentimos ligados a essas pessoas, como que nós poderíamos interpretar esse tipo de situação? Quando nós vamos buscar, né, nos anais da, da sabedoria divina, nós podemos dizer o seguinte: bem, se eu estou junto a uma pessoa que ela é completamente contrária a mim, segundo podemos observar na superfície do nosso ser, nós poderíamos dizer o seguinte: nossa, é porque eu talvez ainda não esteja me enxergando profundamente. E esta pessoa, ela l- coloca, ela expõe quem eu estou ainda no meu íntimo e muitas vezes quero superar este meu perfil, mas ainda não consegui. Ou seja, tenho uma afinidade com esta pessoa, mas eu já não ajo como esta pessoa. Vocês podem concordar comigo? Isso parece claro para vocês? Sim, não. Oxe, Maria, hoje está todo mundo dormindo. Jesus Cristo, mas vamos lá. Então, o que que acontece? Eu posso dizer às vezes que quando eu estou com pessoas que parece que nada tem a ver comigo, pode ser sim um reflexo de quem eu ainda sou, eu só não estou, por quê? E eu falo estar entre aspas, por quê? Porque eu já quero superar aquilo ali. Ok, essa pode ser uma resposta. Uma segunda resposta que a gente poderia encontrar seria aquela, por exemplo, que realmente nós não temos nada a ver um com o outro, mas nós temos algo que nos une, sem às vezes a gente saber nessa existência, mas já nos uniu em outras tantas existências, que foram sentimentos que nós construímos vida após vida. Tudo bem? Então, o que que acontece? Em razão das minhas vidas anteriores, tem um espírito, uma pessoa que também reencarnou junto comigo, junto, né? No mesmo tempo que eu, e este espírito, ele pode ter sido alguém que eu muito amei. Só que nós estamos num momento em que eu, tendo um pouquinho mais de entendimento, já não ajo como este espírito, e, em razão das circunstâncias, nos reencontramos, nos amamos e estamos juntos nesse momento. Também aceitam essa definição? Pode ser? Ficaria muito esdrúxulo pensar dessa forma? Ok. Mas vamos lá numa outra forma. Gente. Sou uma pessoa, vou colocar quase as duas do mesmo jeito. Sou uma pessoa que eu, antes de reencarnar, vou participar da minha programação reencarnatória. Alguém já não sabe sobre o que é isso? Programação reencarnatória? Nome até bonitão, né? Res- A espiritualidade olha e fala o seguinte: nossa, a Adriana tem condições assim de participar, dá umas opiniões. Então a Adriana vai lá e vai participar da programação reencarnatória dela. E aí, neste momento,
Eles chegam para Adriana e falam o seguinte: Adriana, existe um espírito, existe um amigo seu que necessita muito da sua participação na vida dele, para que ele possa, junto com todo o esforço que você está fazendo para você progredir, ele possa seguir você pelo amor que ele sente por você. Aí a Adriana, que está lá no plano espiritual, sabendo de todas as coisas que ela precisa aprender, de todas as coisas que ela quer superar, ela olha e fala o seguinte: eu sei que vocês, benfeitores amigos, que desejam que eu supere as minhas dificuldades, se estão me dizendo que eu posso abraçar fulano nesta existência, para que nós dois possamos crescer juntos, então eu aceito. Fulano, também participando da sua programação reencarnatória ou não, ele já tem um sim da minha parte. Se ele participar, ele pode aceitar também. Ok, nós dois vamos nos encontrar, mesmo sendo tão diferentes. E aí a gente vai seguir com a nossa existência dentro dessa programação reencarnatória. Se ele não puder se manifestar em razão do estado em que ele se encontra, possivelmente a vida irá dando os empurrõezinhos para ele me reencontrar depois de reencarnado, para que a gente possa seguir a nossa vida. Concorda? A Adriana não precisa ser o suprassumo da luz. A Adriana, ela pode ser só aquela pessoa que está se esforçando para ela crescer. Por que que eu estou colocando neste meu exemplo a ideia de que existe um espírito que está um pouquinho mais consciente e um outro espírito que não tem tanta consciência assim? Porque quando a gente faz, a gente se programa para reencarnar, a gente não vai, em razão ainda do nosso tamanho evolutivo, a gente não vai dar a carimbada final. A gente vai buscar as experiências que a gente quer viver, com as pessoas que a gente quer viver. Quem dá a carimbada final não seremos nós, serão esses benfeitores que eu estou falando. Mas o que que eu estou colocando para vocês? Que no momento em que a gente escolhe os parceiros, na maioria das vezes eu vou botar assim porque existe o livre-arbítrio, nós estamos falando de programação reencarnatória. Nós estamos falando de que nós normalmente decidimos ou é preciso decidir por nós quem será aquele que nos auxiliará na caminhada nessa reencarnação. E aí, neste caso, deste exemplo que eu estou colocando, uma pessoa precisa, às vezes, ser um pouquinho mais esclarecida do que a outra, para que haja, com essa diferença, a, o auxílio para o crescimento de ambos. Vocês podem pensar o seguinte: mas Adriana, a gente já viu tantos casais que parece que não tem muita diferença, não. Às vezes os dois parecem tão ignorantes, tão sem entendimento, né, dessa parte espiritualizada da vida. Bem, vamos lembrar que neste planeta em que nós vivemos, as pessoas, elas nunca estão devidamente equiparadas em seu conhecimento, e todo conhecimento que uma tem auxiliará a outra também nesse processo. Se parecer que elas não são, não têm algo a mais do que a outra, é porque muitas vezes elas, cada uma, auxiliará a outra naquilo que sabe. Vocês conseguem entender? E aí, neste caso, mesmo que a gente olhe e fale, nossa, mas em que uma ou outra está ajudando, vocês podem ter certeza que eles estão crescendo. Pouco, devagar, não importa. E se nesse planejamento ambos estão juntos, é porque ambos podem se ajudar neste processo. Isso ficou claro? Espero que sim.
Então, eu trouxe aqui uma ideia, já iniciando para vocês, sobre essa ideia de que quando nós estamos numa reencarnação, quando nós estamos frente a uma escolha de parceiros, nós estamos falando sobre planejamento reencarnatório. Estamos falando sobre algo que nós, pelo nosso livre-arbítrio, podemos ter escolhido, ou pela nossa incapacidade de escolher, nós sempre teremos aqueles que, por amor, escolherão por nós, para que a gente possa ter a melhor experiência nesse plano material, nesse planeta escola. Tudo bem? Bem, no livro Metamorfose, no capítulo que nós teríamos que falar, que é o capítulo 2, nós temos aquele personagem que todos vocês já conhecem, que se chama Jorge, né? E esse Jorge vai ter o que falar nesse livro inteiro. Ele já começou a demonstrar o pouquinho do quanto ele ainda precisa crescer, né? Acredito que se alguns aqui não leram, podem ler, vale a pena, muito a pena. Mas o Jorge, que é um dos personagens principais, né, o protagonista, o Jorge, ele era apaixonado pela Amélia. Agora, o Jorge era o encrenqueiro, namorador. Ele era tudo aquilo que vocês poderiam pensar. O Jorge era daquele fazendeiro que se aborrecia, brigava, matava. E a Amélia, coitada. Olha, não teve nome melhor para escolher desse livro, né? A Amélia, que é a mulher de verdade. A Amélia era aquela mocinha bonitinha, de sociedade, aquela pessoa assim que era super comportada, né? Que fazia tudo que os pais queriam. E ela era apaixonada pelo Jorge, desde sempre. E ele também, tendo uma atração muito forte, dizia que a amava, pelo menos é isso que ele está falando por enquanto, dizia que a amava, e ambos tinham essa união, essa ligação muito forte. Até que neste segundo capítulo, Jorge, que é aquele cara que não deixa desaforo para casa e quer o que ele quer, ele consegue. Então, nesse capítulo, o Jorge faz o quê? Ele fica espreitando a Amélia até que em um momento ela fica sozinha, que é o momento em que ela sai da igreja e vai para casa, porque ela faz muitos trabalhos sociais, né? Então, ela é amicíssima da Anne. Então, ela vai, sai da igreja e o Jorge encontra, né? Encontra a mulher. E neste momento, o Jorge, ela se assusta com a presença de alguém, ela fica assustada, ela acaba tropeçando, caindo, se machucando. E aí ela descobre que é ele, porque ele vai ampará-la. E naquele momento em que ele vai com aquela conversinha, como é que você tá, como é que tá o tempo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, Jorge vai e laça a menina e dá-lhe um beijão, né? Imagina que escândalo isso, né? No século XIX, e o rapaz fazendo isso com essa menina. O problema é que a menina, que era sempre muito quietinha, ela só fez o quê? Enlaçou também o pescoço do Jorge e aceitou o beijo numa boa. Para o azar de ambos, entre aspas, como ela estava demorando, o pai foi atrás dela junto com os cangaceiros dele, né? Que são os seguranças do ex-prefeito, encontra os dois se beijando. Olha o escândalo que aconteceu. E aí, o que acontece? Seguindo o processo, bem, Jorge não mata o pai da menina porque o Jorge estava respeitando as lágrimas da amada, né? Vai acuado, vai até a casa, o pai e Jorge brigam, Jorge fala que a ama, que quer casar com ela fica super feliz, mas o pai diz que não, aí ela fica muito triste, isso é um resuminho rápido. E aí ela vai para o quarto, pronto, acabou. Acabou a paz daquela casa. Ela vai para o quarto,
O Jorge vai embora, o pai não aceita de jeito nenhum este rapaz, porque, como eu disse para vocês, ele não era um bom partido, só era rico, mas não era um bom partido. E aí nós nos perguntamos, gente, o que que aconteceu? Ela tão meiga, ele tão briguento, por quê? O que que está acontecendo? Claro que até o final do livro nós vamos até descobrir o que está havendo com estes dois, o porquê que eles amavam tanto, eram espíritos conhecidos anteriormente. Eles podem ter sido qualquer uma das razões que eu trouxe para vocês aqui. Isso vai ficar para vocês descobrirem mais tarde, né? Não vou ficar dando spoiler aqui para vocês. Mas o que eu posso dizer para vocês é que alguma dessas coisas com certeza aconteceu. Por quê? Porque eles são tão diferentes que seria difícil não existir uma mínima razão para eles parecerem ter uma ligação tão forte. Bem, poderia eu até parar por aqui, mas esse não é o objetivo. O objetivo é o que nos faz escolher os nossos parceiros. Por que que nós temos tanto a necessidade de até colocarmos isso no nosso planejamento reencarnatório? Já pararam para pensar nisso? Primeiro, nós temos que lembrar que não existe acaso, não é? Se não existe acaso, aqueles que hoje chegaram até o nosso coração e nós tivemos a ideia de estarmos com ele, com eles, isso também não é um acaso. Então, se nós hoje nos colocamos junto a alguém, existe um mínimo de motivo. Temos o livre-arbítrio, podemos entrar nisso agora? Se nós temos o livre-arbítrio, pensem comigo. Eu posso atrapalhar a minha programação reencarnatória, não posso? Claro que eu posso. Eu posso resolver fazer uma escolha diferente. Encontro aquela pessoa que eu designei dentro do meu planejamento reencarnatório para que fosse a minha companheira, o meu companheiro, para que nós pudéssemos aprender muita coisa. Principalmente quando nós colocamos esse tipo de relacionamento no nosso planejamento reencarnatório, a gente normalmente também quer fazer o quê? A gente quer solucionar pendências com essas pessoas. Por quê? A pessoa pode ser maravilhosa, eu posso amá-la muito, mas eu posso ter tido pendências com ela. Só um minutinho, Léo. E aí, neste caso, quando nós falamos sobre solucionar pendências, pode ser com um grande amor, ou pode ser com um grande amor que nós hoje estamos magoados, nós estamos com o nosso amor deturpado na nossa relação, né? Nos nossos laços afetivos. Então, quando eu falo que às vezes eu aceito retornar com uma pessoa para que nós possamos solucionar este ou depurar os nossos laços afetivos, é porque possivelmente em alguma das nossas existências saímos delas com alguma deturpação emocional em razão dessa pessoa. Tudo bem? Vamos lá, Léo. Pergunta: como podemos entender, do ponto de vista espiritual, quando as pessoas têm vários parceiros ao longo da vida? É uma pergunta muito interessante, porque o que acontece? Como eu estava falando com vocês, nós somos portadores de livre-arbítrio. E nós podemos, sim, é, por escolha, não seguir aquilo que está na programação reencarnatória. Se nós já tivemos muitas vidas, nós também podemos pensar que nós já tivemos muitos amores, e nós também já tivemos muitos. é, Será que está certo eu falar desamor? Desamores? Não sei se está certo, mas vocês entenderam, né? Então, o que acontece?
Às vezes eu posso, na minha existência, me reencontrar com um grande amor da minha vida, um grande amor. Só que no meu planejamento reencarnatório, não é para a gente ficar junto. Nessa existência, eu preciso ter uma outra experiência emocional, né? Então, o que acontece? Eu encontro esse amor, mas eu teimo para que a nossa relação ela siga em frente, ela tenha uma que a gente consiga ficar juntos, vou botar dessa forma. Então, às vezes eu não cumpro o meu planejamento reencarnatório porque encontrei um grande amor e nós ficamos juntos. Só que o que acontece? Em algumas situações, eu encontrei, fiquei com essa pessoa e eu vou reencontrar aquela pessoa que eu tive, que eu me coloquei lá para o planejamento reencarnatório. Não se iludam, essa pessoa vai estar na minha vida. Às vezes, a vida pode até trazer em razão de merecimentos de todos nós, a vida pode até fazer de uma forma que essa pessoa ela nem fique como a minha companheira ou meu companheiro, mas essa pessoa esteja sempre junto de mim. Então, às vezes, a gente trabalhando junto, às vezes fazendo caridade numa casa espírita, não sei, né? Então, essa pessoa pode ficar sempre junto. Você tem um carinho por essa pessoa, mas você já está num outro relacionamento. A vida pode aproveitar esse tipo de coisa. Às vezes, você encontra a pessoa do seu planejamento reencarnatório, acaba até finalizando um relacionamento que você tinha para ficar com esta pessoa. Às vezes, você pode encontrar este grande amor, pode encontrar a pessoa da sua programação reencarnatória, estarem juntos, só que você começa a perceber que você se arrepende daquele relacionamento. Até porque você deveria ter um ótimo relacionamento aqui com essa pessoa, já que ela era um grande amor. Então, o que que acontece? Você pode, fazendo comparação com esse relacionamento, você se arrepende, larga dessa pessoa, ou seja, né, se divorcia dessa pessoa, e em razão de não poder voltar com essa daqui, você vai e toma outro parceiro. Entendem como é que você pode ir construindo caminhos diferenciados e acaba ficando com várias companhias, vários parceiros na sua vida? Isso é normal, isso pode acontecer, ok? Às vezes você chega, por incrível que pareça, em relação ao divórcio, né? Que nós estamos falando da escolha dos parceiros, às vezes você está tendo um relacionamento tão ruim com esta pessoa que você teve, que você programou a sua vida neste processo da programação reencarnatória, mas está sendo tão ruim. Por quê? Porque você está dando o máximo que você pode e essa pessoa não. Ou essa pessoa está dando o máximo que pode, mas você não. E aí, em razão disso, você decide pelo divórcio. O Espiritismo, chamando a doutrina em si, ele condena o divórcio? Não, não condena. E por que não? Porque somos portadores de livre-arbítrio. Tudo o que nós, po- tudo que a gente quer fazer, a gente pode fazer. Não sou? Não dizem? Não é meu direito? Eu tenho direito de escolher. Então, tudo o que eu quero fazer, eu posso fazer. A pergunta é: devo fazer? É por aí. Mas aí vocês falam. Nossa, mas a relação estava tão ruim. Tudo bem que você olha e fala, nossa, eu tenho certeza que essa pessoa, ela está vinculada à minha vida. Isso nós programamos. Não há por que condenar a separação de parceiros, de pessoas, num relacionamento, num trabalho, não importa.
Não há por que condenar, porque você também não deveria deixar de se amar. Então, se você está num relacionamento extremamente tóxico, se você está num relacionamento onde a pessoa não te respeita, o que acontecerá se você se manter nesse relacionamento? Digam para mim. A ideia é que você só vai prejudicar muito mais a relação que vocês têm. Se não está dando agora para ambas as pessoas curarem os seus corações, às vezes é preferível sim que eles se separem depois de tentarem o máximo, gente. Também não estou falando que seja algo assim, ai, ele pisou no meu pé, não quero mais saber dele. Também não é isso que eu estou falando. Mas depois de se tentar tudo o que pode e observar que uma ou outra está trazendo, ou ambos estão trazendo neste relacionamento muito mais dano do que alívio, amor, companheirismo, então é preferível que se separem. Por quê? Para não haver mais débitos, que a gente poderia chamar agora de débitos kármicos entre eles. Tudo bem? Então, neste momento, o que se pode dizer? Que foi a pergunta que foi feita, né? Se uma pessoa ela tem vários relacionamentos, o que que se pode fazer? Pelo livre-arbítrio, a pessoa pode ter vários relacionamentos. O que ela puder absorver desses relacionamentos, levando o seu melhor para cada um deles, isso é perfeito. Agora, se de repente ela está tendo esse tipo de vários relacionamentos porque ela não está se encontrando, talvez o melhor seja ela parar e pensar que talvez não sejam os relacionamentos que estão errados, né? E sim ela que não está sabendo lidar com uma pessoa, se sacrificar algumas coisas em relação a este relacionamento. Como você não colocou a pergunta no chat para mim, eu acho que eu respondi. Vamos lá, Léo. Olha só, a pessoa que fez a primeira pergunta, que aí eu vou repetir, né? Só para o encadeamento. Como podemos entender do ponto de vista espiritual quando as pessoas têm vários parceiros ao longo da vida? Depois ela perguntou. Ok. Então, pode o casamento não ter sido o planejamento reencarnatório? Né? É, eu acho que eu já respondi Isso. isso, né? Quando eu digo que às vezes, por incrível que pareça, a gente pode sim ter vários relacionamentos e também não abraçar aquilo que nós programamos na nossa reencarnação. Podemos sim não abraçar, talvez por medo, porque muitas vezes, e aí eu não vou dizer que é a maioria, mas posso dizer que muitas vezes, os relacionamentos eles são pautados na necessidade de nós fazermos as pazes com aquele que será o nosso companheiro. As pazes. Não vou dizer que foi algo grave, mas posso dizer que, como havia dito anteriormente, muitas vezes nós temos pendências, e essas pendências são necessárias para a nossa cura interior, né? Da gente retirar essas pendências. Então, se nós temos hoje essa possibilidade de escolhermos, tão entre aspas, livremente, porque, claro, que até o nosso livre-arbítrio tem limites, e que tipo de limites? Aqueles limites que nós mesmos nos damos, né? Então, se é desta forma, eu posso ter vários relacionamentos, vários na minha vida, posso simplesmente encontrar a pessoa que seria aquela que estaria no meu planejamento, não querer ficar com ela, posso fazer isso por temer aquilo que eu vou vivenciar com ela, e aí eu vou perder a minha existência? Claro que não. O que que a vida vai fazer? Vai me trazer várias outras pessoas para que eu possa não perder, entre aspas, a minha existência, para que eu possa aproveitar aquilo que estas pessoas elas podem me trazer como auxílio ao meu crescimento.
Léo? Eu me mutei em vez de sair, eu tô doido. Vamos lá. Já que o assunto entrou aí por essas bandas, né? Então chegou uma pergunta assim: quais fatores. Vou colar aqui para você, né? Você tinha me impedido? Então, peraí um pouquinho. Essa aqui é. Essa é sinistra. Cadê a Adriana? Adriana. Cadê? Participantes. Palestrante. Não, eu tenho que mandar no chat para ela. Então. Ih, meu computador travou. Peraí. Vamos lá. Quais fatores históricos e sociais podem ter levado determinadas culturas a adotar a poligamia ou a poliandria? Bem, segundo o Espiritismo, eles falam que você, vamos dizer o seguinte, que o casamento, ele não deixa de ser um indício de nossa evolução, tá? O casamento, ele não deixa de ser um indício de nossa evolução, por quê? Porque nós precisamos lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos num relacionamento. E o relacionamento monogâmico, ele não deixa de ser um relacionamento aonde a gente se afasta um pouco da ideia daquele ser animal irracional. Sei que existem muitos animais que eles são monogâmicos, né? Pássaros, que eles têm um companheiro, depois que perde o companheiro, ele não se relaciona com ninguém. Eu sei que existe isso. Mas, segundo a minha lembrança, o Espiritismo ele fala isso. Ele fala que o casamento ele não deixa de ser um sinal de nossa evolução. Quando nós falamos de poligamia, peraí, deixa eu clicar aqui. Quando nós falamos de poligamia, nós estamos falando, e eu vou falar de poligamia porque depois vocês vão me explicar o que que é poliandria, porque eu não sei o que é, tá bom? Mas vamos lá. Poligamia. É, quando nós falamos de poligamia, nós estamos falando da necessidade da humanidade de se reproduzir, ok? Então, nós estamos falando sobre o plano material. Ah, mas a pessoa é capaz de amar a muitas pessoas. Ok, eu sei que é. Eu sei que nós somos capazes de amar muitas pessoas, respeitar muitas pessoas. Mas a ideia que me passa é que, quando nós estamos falando sobre a poligamia, nós estamos falando sobre o lado mais materializado do ser humano, que é a história de que nós temos o macho e ele tem várias fêmeas para se ter uma prole grande, ok? Que é assim que acontece em muitos dos seres no reino animal, ok? Então, não estou aqui, pelo amor de Deus, para criticar ninguém. Por quê? Porque a nossa evolução como seres humanos, quando nós chegarmos a seres angelicais, o que nós estaremos aprendendo é amar todo mundo, concordam? Então, quando nós pensamos numa poligamia, nós estamos pensando até na ideia de que nós estamos treinando para nós podermos amar muitas pessoas ao mesmo tempo. Mas na maioria das vezes, quando nós falamos sobre a poligamia, nós estamos falando muitas vezes sobre a falta deste amor incondicional. Tem mais a ver com a história que eu já disse sobre a reprodução, ter muitos filhos, que aí se tornou cultural e aí existem sociedades que entendem que tem que ser assim mesmo. E também estamos falando da poligamia sobre a ideia do homem se colocar acima da mulher.
É o homem que domina aquelas mulheres que estão ao seu redor e muitas vezes elas não podem nem opinar se aceitam a companhia, a outra companheira ou não, ok? Não quero que a minha palavra ela fique trazendo a ideia de uma intolerância. Eu estou aqui tentando responder a essa pergunta. Por quê? Porque hoje, não falando sobre a ideia de algumas sociedades que isso é imposto e as pessoas não podem sair desse processo, mas nós já vemos em sociedades onde existe a liberdade que existem pessoas que querem isso, né? Um homem com duas mulheres, o que eu vejo normalmente é um homem com mulheres. A gente não vê muito a mulher com homens. Então, são coisas que a gente tem que pensar dentro de um contexto, o que faz com que essas pessoas se unam. Só isso. Porque se elas estiverem se unindo, agora falando sobre o lado espiritual, se elas quiserem se unir e elas querem se unir por amor, ou seja, elas se amam, um homem, duas mulheres, se uma mulher e dois homens, não importa, ou mais, se eles estão se unindo por amor e existe respeito neste relacionamento, então tá tudo bem. Por que tá tudo bem? Porque eu volto a dizer, não será Deus que criticará isso. Precisamos entender o que nos une. E se o que está nos unindo é respeito e amor, onde haverá crítica? Mas, se o que nos une é só a ideia de nos colocarmos superiores ao outro, controlarmos todo mundo, nos dizer que somos os tais, ou qualquer coisa parecida, acho que a gente precisa pensar. E, como eu disse logo no iniciozinho, se hoje nós sabemos o que é certo e errado, não é esse tipo de sentimento e emoção que deveria estar nos unindo. Tudo bem, Léo? Vamos lá, Ah, o que que prova. é poliandria? Não É sei. quando, é quando uma mulher tem vários homens, entendeu? Ah, tá bom. Então, acho que eu respondi. Respondeu. Tá certo, tá certinho. Vamos lá, próxima pergunta. Vou mandar aí no, vou ler e depois te mando no chat. E quando você tocou nesse assunto, mas vou repetir para que você talvez dê a pincelada final. E quando você decide, por algum motivo tóxico, separar do seu companheiro ou companheira, né? E quando vai efetivar a separação, algo inusitado acontece, como um problema de saúde ou um desemprego. Entre outras causas, o universo ou Deus contribui para o relacionamento continuar? Então, se eu não tiver enganada, se a lei não mudou, antigamente, você não pode, a lei ela determinava que você não pode se separar se o seu companheiro estiver doente. Você não pode desamparar este companheiro. Eu não sei se a lei mudou aqui no Brasil, mas era assim. Então, se o seu companheiro tiver problema de saúde, já não pode haver a separação. Você pode se separar de corpos, né? Continue, sustentando o seu companheiro e você se separa de corpos. Mas não poderia oficialmente se separar do seu companheiro. Claro que a lei, ela existiu ou existe ainda, defendendo essa ideia, porque é muito fácil, como diz o nosso querido padre Fábio de Mello, né? Quando a pessoa é útil, ela é amada. Quando ela perde a utilidade, você joga fora, né?
Então, neste contexto, a lei ela veio para dizer o seguinte: olha, não é porque se você casou e a pessoa está doente, você não pode desampará-la. Se a lei do homem acha ou achou que isso era razoável, a gente pode imaginar que as leis divinas também não desejam que a gente desampare aquela pessoa que a gente antes achava que era merecedora do nosso carinho e amor. Só que a pergunta ela foi bem direcionada à ideia de que é o universo ou Deus contribuindo para que não haja separação. E eu volto, eu caio no mesmo argumento que eu tinha anteriormente. Somos portadores de livre-arbítrio e nós fazemos aquilo que a gente quer. E vamos arcar com as escolhas que nós fizermos neste toar. Se eu, de repente, tenho um companheiro que fica adoecido, e em razão disso, eu quero a separação, porque eu não aguento mais esse companheiro, e eu o abandono, as minhas ações, elas vão, segundo a lei divina, que é sábia e perfeita, as minhas, a reação à minha ação, ela será vista por mim no futuro. Não estou falando de punição, estou falando de aprendizado. Então, neste momento, se você vai se separar de uma pessoa e essa pessoa adoece, ou essa pessoa fica desempregada, sem pensar na lei, o que nós precisamos analisar é o seguinte: por que que eu iria me separar dessa pessoa? Porque, gente, é fácil a gente olhar este momento em que a pessoa está doente e a gente falar que esposa horrível que ela é porque abandonou o marido doente. Mas, até aquele momento, antes dele ficar doente, ela pedia a separação, né? E ele ficou doente. Até aquele momento em que ela falou, agora não dá mais, este marido pode ter sido aquele marido que batia nela, que não deixava ela comer, que a tratava como um pó, né? Que Jesus, ele falou, né? Ó, bate os pés e tira o pó e segue para a próxima cidade. Então, se você acaba com a pessoa, emocionalmente falando, psicologicamente falando, essa pessoa ainda vai ser obrigada a ficar com essa pessoa? Uma pessoa que nunca deu amor a ela, talvez ela não dê mais conta de poder estar com essa pessoa, sem se sentir o pó. Por isso que as respostas que são dadas, né, dentro desse assunto que é sobre espiritualidade, elas são tão cada caso é um caso, porque nós não temos condição de saber o que a pessoa já viveu. Nós não sabemos o que a está movendo. Cada pessoa é uma pessoa. Então é fácil nós criticarmos alguém, mulher ou homem, que abandona o seu companheiro ou companheira, mas a gente não sabe o que aconteceu entre as quatro paredes antes. Então nós que estamos de fora, não temos que criticar. Nós só podemos aprender. Se não sabemos aquilo que aconteceu, não está em nós o direito de criticar. Mas se for para o aprendizado, a minha resposta, ela tem que ser que nós precisamos saber o que passa no coração das pessoas que às vezes agem e que a gente não compreende. Porque muitas vezes essa pessoa está agindo
porque teve que trilhar um caminho que eu jamais trilhei, jamais sofri o que ela sofreu. Então não sou eu quem tem que olhar para ela com olhos de julgadora. Léo? Só uma informação que você tinha pedido, né? A lei brasileira hoje não fala nada sobre essa relação do divórcio e a pessoa está doente, não, tá? Não Você pode se vê. separar, tá? Só para deixar aí registrado. Ok. Então vamos lá. Perguntaram o seguinte: em algum momento lá atrás, que você estava falando agora de separar, separa, caso com um, caso com outro, você falou sobre débito kármico. Então a pessoa falou assim: pode falar sobre débito kármico a que se você se referiu há pouco, só que aí já tem um tempinho já, né? Mas foi nesse contexto aí. Posso. É, ok, vamos lá. Quando eu falei sobre débito kármico, eu falei sobre a ideia, se eu estou me lembrando do que eu falei, eu falei sobre o seguinte: eu, em razão do meu relacionamento com Leonardo, me perdoe a N, mas eu tive um relacionamento aí com Leonardo, numas vidas passadas aí, e aí. Nós dois tivemos, nesse relacionamento, nós nos magoamos muito, muito. Houve muito desrespeito entre nós, ok? E aí nós desencarnamos, tivemos a oportunidade de passarmos pelo umbral, conseguimos ir para uma colônia, fomos convidados para participar do planejamento reencarnatório. E aí, depois de termos relembrado aquilo que, como está assim, o relacionamento não foi muito bem, aí conversaram conosco, nós percebemos que a gente podia melhorar um pouco essa situação e retornarmos para o plano material juntos seria uma solução. E aí, nós fomos, reencarnamos, nos reencontramos e firmamos laços. E aí, o que acontece? Começamos bem, sabe? Começamos bem, nos primeiros anos do relacionamento, nós ficamos muito bem, éramos amorosos um com o outro e tudo mais. Mas foram acontecendo algumas coisas que foi aborrecendo um ao outro. E aí começamos de novo aquele processo de nos magoarmos muito, ok? E aí começou. Né? Leonardo falava umas coisas, gritava comigo, eu falava outras, gritava com ele, e a gente começou a se magoar muito. O problema, e agora é claro, eu vou botar a culpa no Leonardo, não vai ser eu. O problema é que nós fizemos tanto que o Leonardo começou a me bater. Então, a culpa é dele, gente. Eu sou inocente, eu só gritava. E aí ele começou a me bater. Ele começou a me afastar das pessoas que eu gostava para ele poder ser, né? Ou seja, era um relacionamento extremamente abusivo e violento. E eu, afastada dos meus familiares, estava subjugada a ele. E o que que acontecia? Aquele relacionamento que nós tínhamos como proposta uma cura, já não estava mais sendo uma cura. Aquilo que a gente fazia antes, que era só nos magoarmos verbalmente, agora já passou para violência. O que estava acontecendo entre nós? Leonardo
ele estava agravando os débitos dele junto a mim e levando para ele oportunidades mil de ter experiências que levariam a ele buscar entendimento sobre a violência, ou seja, poderia haver na vida deles, ele estava criando a oportunidade, melhor, oportunidades em que ele teria que aprender sobre violência, e aí, na maioria das vezes, se é para você aprender sobre violência, muitas vezes nós somos o alvo dela. Então, o que estava acontecendo? Com o nosso relacionamento, aquilo que nós tínhamos de débitos anteriores só estava se agravando. Então, neste caso, para que nós não ficássemos numa situação pior do que antes, é melhor separar, é melhor divorciar. E por que eu estou falando sobre débitos kármicos? Porque não tem jeito, né? É, o Espiritismo ele não fala sobre karma, mas o karma existe, ele existe. E o que é você quitar o seu karma? É você ter que agir para que você queime tudo aquilo, vamos botar assim, tudo aquilo que você criou e que estava infringindo as leis divinas. Então, na minha concepção, quando eu falei sobre os débitos kármicos e quando eu falei que às vezes é preferível a gente ter uma separação, né, do que você ficar acumulando esses débitos, é preferível que você se separe do que você ficar ali, porque é espírita e acredita que você tem que ficar até o fim para você poder quitar seus débitos, se você só está criando mais débito, ou se você às vezes é católico e não aceita a separação, você ficar ali com a pessoa e as pessoas só estarem se magoando, se machucando, podendo até no final um matar o outro porque não vê outra saída, ok? Acho que respondi. Léo? Vamos lá. Eu só vou comentar, porque eu não sei se você vai querer depois deixar esse assunto na palestra gravada ou se você vai cortar, né? Mas quando eu respondi que não tinha previsto na lei essa questão do divórcio de pessoa incapaz, então algumas pessoas trouxeram, e aí existe eu fui pesquisar um pouquinho, tá? A lei de divórcio, ela não diz, ela diz que as pessoas podem se divorciar, independente do estado de saúde, mas existe no Código Penal brasileiro, no artigo 133, que é abandono de incapaz. E aí ele vem dizendo que um abandono de incapaz pode ser pelo cônjuge, pode ser pelos parentes, e aí a gente está indo para uma outra linha. Então, no Código Penal é previsto sim que não se pode abandonar uma pessoa incapaz e isso é crime, tá? Então, só para Ok. deixar aqui, que não é porque eu Também posso me divorciar e continuar cuidando, provendo alguma coisa, divorciado, mas eu não posso ok. abandonar. Então, só para fechar os temas e deixar É todo muito mundo bom você ter esclarecido colocado. sobre isso, né? Exato, é muito bom você ter colocado isso, porque também tem uma coisa. Você pode se separar assim, você pode se divorciar, mas no momento em que houver o divórcio, o fato da pessoa estar doente ou ter alguma limitação fará com que o juiz ele determine a separação bem de diferente se ambos estivessem saudáveis. Então, isso também é para ser colocado, né? Então, por exemplo, o tipo de pensão que você vai dar à pessoa, se ela está doente e tudo mais, vai ser bem diferente do que uma pensão para uma pessoa que é capaz de trabalhar. Então, só para ficar claro, hoje pode não haver mais a, o impedimento de você se separar, divorciar da pessoa, mas terá que, você terá obrigações em relação a essa pessoa, diferentemente do que se essa pessoa estivesse bem, tá bom? Só para trazer esse esclarecimento também.
Beleza. Então vamos voltar às perguntas, né? Porque Uhum. tem algumas aqui para responder. Ah, essa aqui é boa, hein? Quando surge um terceiro, alguém numa relação em crise, ele também pode ser um espírito amargurado que vem para perturbar a caminhada daquele que o rejeitou? Como o casal, no caso aquele que está sendo instigado, poderá perceber e entender o que o verdadeiro amor não é aquele que se apresenta posteriormente? Vou te mandar aí. Por favor. É, esse terceiro seria uma pessoa encarnada, né? Porque tem isso também, né, gente? Vamos colocar aí, vamos entender que esse terceiro, ele pode ser encarnado ou desencarnado, né? E algumas vezes podem existir relacionamentos que ele já têm as suas dificuldades, mas quando, mesmo com dificuldade, quando as pessoas têm vontade que dê certo, elas superam muitas delas, né? Mas e quando acontece isso, não quer dizer que um casamento com dificuldades ou sem dificuldades pode não ter alguém que seja encarnado ou desencarnado que não deseje que esse relacionamento acabe. Então, quando entra um terceiro, e aí eu vou falar primeiro sobre a ideia do desencarnado, vocês lembram que se existe uma programação reencarnatória, se nós somos portadores de livre-arbítrio, se existe o plano espiritual, todo tipo de relacionamento sempre será abençoado com a proteção divina. E quando eu falo relacionamento, gente, eu não estou falando só de casamento, eu estou falando de relacionamento. Relacionamento que eu falo pode ser até profissional, todo tipo de relacionamento, quando dois irmãos em Cristo, eles estão juntos, sempre terá uma proteção divina para que ambos possam ter o melhor dessa experiência na vida deles. Então, quando se tem um relacionamento, para que ele dê certo, as duas pessoas precisam querer. Quando se mete uma terceira, quarta, quinta, sexta pessoa nesse relacionamento, ainda há necessidade dessas duas pessoas terem força, terem, né, vontade, determinação, para que este relacionamento continue. É claro que uma dessas pessoas pode ir pelo caminho errado e acabar puxando uma terceira pessoa para o relacionamento. Ela pode fazer isso. Mas o que é muito engraçado, digo eu, para vocês é o seguinte: quando vocês veem novelas, né, filminhos, qualquer coisa, parece que quando existe essa coisa da terceira pessoa entrando no relacionamento, a maioria das vezes, quem foi traído acaba sempre indo contra essa terceira pessoa, não é? Ah, a amante ou o amante da outra, não importa. Parece que todo mundo vai contra essa terceira pessoa. E aí eu pergunto para vocês o seguinte: é claro que essa terceira pessoa instigou para ela, né, o relacionamento dessas duas está instável. Mas quem foi que, no momento que escolheu seu parceiro, ele se obrigou, entre aspas, né? Se obrigou para buscar que esse relacionamento dê certo. Foi a terceira pessoa. Então é muito engraçado quando você vê nas novelas, né? Que eles botam sempre a mulher, a maioria das vezes é a mulher fazendo isso, né? Que a mulher vai contra a amante do marido, né? Do companheiro, e aí sai arrancando o cabelo da amante, aquela coisa toda. Mas quem é que tinha falado que quem tinha escolhido essa mulher foi a amante ou foi o marido? Ou o companheiro, não importa. Ou a companheira, não sei. E às vezes a gente é fácil botar a culpa no outro. Às vezes a gente precisa pensar nisso também. Escolher o parceiro é você saber que esse parceiro também tem livre-arbítrio, que ele pode querer sair desse relacionamento,
que pode haver essa terceira pessoa, mas que no momento em que essa terceira pessoa chegar, a sua cobrança não tem que ser em relação a ela, tem que ser em relação à pessoa que estava com você, criando os laços, firmando os laços com você. Percebem? Ah, mas então essa terceira pessoa não tem responsabilidade nenhuma. Olha, eu vou dizer para vocês que, materialmente falando, é mínima. Agora, espiritualmente é outra coisa. Por quê? Porque quando nós não podemos esquecer que a lei incide sobre cada um de nós. A lei incide sobre cada um de nós. E no momento que a gente afirma que a lei incide sobre cada um de nós, toda a nossa intenção, vontade, tudo isso é analisado por essa lei perfeita. Então, o que fez alguém se meter, entre aspas, na vida de duas pessoas? Porque às vezes vocês podem falar o seguinte: não, essa pessoa vai padecer no fogo do inferno. Às vezes não. Às vezes, por incrível que pareça, essa pessoa, ela está ali porque ela ama demais alguém, que ela não teve forças, entre aspas, para. Foi uma ignorância. E o que ela estava fazendo ali era lutando pelo amor dela. Aí vocês podem falar assim, gente, que absurdo, o que que a Adriana está falando? Olha, eu tenho que dizer que se meu marido me traísse, eu acho que eu, né, tá na cabeça dele. Então, quer dizer, isso não é um assunto muito Adriana para se conversar, porque a Adriana, né? Mas assim, falando de uma forma dentro dessa doutrina que a gente está aqui conversando, se a gente for pensar bem, do mesmo jeito que nós estaríamos lutando pelo nosso amor, essa pessoa também estava. E a pessoa que está no meio da gente ali, né, que é o exemplo que eu estou dando, a pessoa que está ali no meio da gente está tão confusa quanto. Mas falo de novo, é bateria na cabeça dele. Tem que estar nada confuso, né? Mas, então, Adriana, então qual é a resposta que você quer me dar? Por incrível que pareça, por incrível que pareça, cada um de nós responderá pela sua ação. Cada um de nós responderá por aquilo que nos impulsiona. Cada um de nós responderá nessa situação segundo aquilo que nós construirmos. Essa terceira pessoa deveria se meter? Eu não sei nem responder essa pergunta. Mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: eu respondo por tudo aquilo que eu construo, não é? Então, no momento em que eu chego e eu mexo com a vida de alguém, agora eu não estou falando nem de relacionamento, que eu mexo na vida de alguém e eu proporciono a esse alguém muito sofrimento, algo, a vida precisará me ensinar o que é promover sofrimento a outra pessoa. Lembrando que não é punição, é aprendizado. Será que eu respondi a vocês? Meu apoio está muito calado. Eu acho que meu apoio está pensando em um monte de coisa e não está falando nada, né, meu apoio? Meu apoio está se olhando para mim, tipo assim, meu Deus, eu vou ter que conversar com a Adriana sobre muita coisa. Fala, Léo. Vamos lá. Te mandei aí. Vou te mandar antes, aí você vai lendo enquanto eu vou lendo. Vamos lá. Em uma família de cinco irmãos, um deles, né, interferia em assuntos pessoais dos demais, criticando as atitudes, tomando decisões por eles, e quando os conselhos não eram aceitos, acabavam em discussão. Ela defendia que fazia isso porque não queria voltar em outra vida para resolver estas coisas. Atualmente, ela é brigada com todos os irmãos e não fala mais com nenhum deles. O que dizer nessa situação em relação à parceria?
Bem, nessa pergunta, para eu respondê-la, eu teria que me colocar em duas posições. Na posição da irmã, que pelo jeito brigou com todos os irmãos, e na posição dos irmãos, né, que viram nessa irmã uma pessoa difícil, ok? Vamos tentar fazer isso comigo? Vamos lá. Eu sou uma irmã que tenho mais quatro irmãos. E eu percebo, segundo o meu olhar, que eles precisam de orientação. E todas as vezes que eu tento falar com eles, eles nunca me escutam. E aí, em razão disso, eu tento ainda fazer com que eles entendam a minha forma de pensar. Falo uma vez, falo duas, falo três. Na hora que eles começam a trazer informações que para mim são descabidas, eu tento trazer razão a essas pessoas, elas não me escutam, eu vou perdendo a paciência, a gente discute. Isso é uma vez, duas vezes, três vezes por dia, uma vez, três vezes por semana, quatro vezes, cinco vezes, 10 vezes por semana. Chega uma hora que eu olho e falo o seguinte: ah, cansei, ninguém me escuta mesmo, para que que eu vou ficar falando com esse pessoal? Eu não sou ninguém. O que eu falo não tem peso, então eu não quero saber. Me afasto. Agora vamos para o lado dos irmãos, tá bom? Somos em cinco irmãos. Eu tenho uma irmã que, pelo amor de Deus, ela vive se metendo na vida de todo mundo. Tudo que a gente faz, essa irmã fica. Ela parece que não vê nada de bom na nossa vida. Tudo que a gente faz está errado. É impressionante. E na hora que ela vem e a gente não quer escutar, porque a gente não concorda com ela, ela discute, discute, discute. E depois de tudo isso que a gente já falou com ela, que a gente, sabe, não concorda com ela em muita coisa, ela desistiu da gente e foi embora, não fala mais conosco. Ela sempre estava errada. E aí? Vocês se identificam em algum lugar? Não tem um de nós que já não esteja nesta situação, em uma ou outra. Não tem um de nós que já não passou por isso, seja com um irmão, seja com alguém do trabalho, seja na nossa vida, de nós falarmos com alguém e alguém nunca nos escutar, ou da gente não escutar alguém que, sabe, faz parte da nossa vida. E essa pessoa se afastou. O que eu posso dizer é que se é uma família, nós não viemos juntos por acaso. O que eu posso dizer é que realmente, em uma ou outra situação, eu posso não estar aberta para compreender, seja eu aquela que estou tentando orientar, então compreender aqueles que não estão aceitando meus conselhos, ou seja eu o irmão que nunca escuta aquilo que essa minha irmã quer falar comigo. Será que todas as vezes ela estava errada? Será que todas as vezes os meus irmãos estavam errados? Será que nas vezes que eles estavam certos, eu, em vez de ficar calada, eu não deveria ter falado? Porque parece sempre que eu é quem estou reclamando, mas eu vejo às vezes que eles estão fazendo certo. Eu só não falo. Então não é porque sempre eles estão errados. Eu só falo na hora que eu acho que eles estão errados. O que será? Quem será que está errado? Será que não são todos? Ah,
Mas essa irmã, olha, eu vou falar por mim, não vou falar pelos outros três irmãos, mas essa irmã, ela é muito difícil. Ela me sufoca, sabe? Porque tudo que eu tento fazer, ela não, ela agora já não aceita nada. Tá difícil. Então, o que que eu posso dizer? Se eu sou a irmã que critica, ou se eu sou o irmão, né? Ou a irmã. Se eu sou o irmão que escuta e que agora já se sente sufocado e não está dando mais conta, né, de lidar com a energia deste irmão. Então, viva em paz. Mas fique sempre aberto para uma possibilidade de reconciliação. O que eu posso dizer é o seguinte: ore, ore, estando em qualquer uma das posições. Ore pela irmã que se afastou, ore pelos irmãos que não te escutaram. Ore, porque eu posso dizer uma coisa. Do mesmo jeito que André Luiz descobriu, quando ele chegou lá no nosso lar, que quem rezou por ele foi a mãe e foi aquela esposa, né, do doente que o André Luiz tratava de graça, do mesmo jeito que André Luiz descobriu. Talvez essa irmã ou esses irmãos vão descobrir que você fez a diferença na vida deles pelas orações que você proferiu durante toda a sua vida, querendo a reconciliação, mas não podendo ter. Acho que essa resposta já basta. Léo, Vamos lá. Em função do horário, eu vou deixar essa que seja a última. Tá? As famílias ainda são sempre formadas por débito kármico na Terra? eu vou tirar essa expressão, né, débito kármico, porque eu quero usar a expressão que a gente usa, né, no espiritismo, né? São nossos débitos interiores, são as nossas pendências, né, emocionais, sentimentais, psicológicas, é, tudo aquilo que a gente acaba deixando como pendência. As famílias, elas são formadas pela necessidade dos seus integrantes. Então, afirmar que elas sempre são formadas pelos integrantes terem débitos entre si, eu não vou afirmar isso de forma alguma, porque muitas famílias elas se formam tendo aqueles que possuem débitos, mas também aqueles que vêm com uma missão de levar aos seus integrantes o amor que eles sabem amar. Ou seja, às vezes essa pessoa não é que ela não tenha débitos, mas é aquela pessoa que vai trazer o equilíbrio, a paz, né? E essas famílias, elas podem ter aquela ovelha negra da família, que é aquela mais calminha, né? É, que leva as pessoas a uma boa reflexão. O que eu posso dizer é que, em razão do nosso patamar evolutivo, por tanto que a gente ainda tem que aprender, a família é um ótimo instrumento para a gente poder quitar estes débitos interiores. É a gente ter um ou outro na nossa família em que a gente precisa ainda adaptar, moldar melhor o nosso amor. E realmente é na família, entre pais e filhos, entre irmãos, que a gente consegue fazer isso. Porque é um amor mais puro. Mesmo que vocês pensem em famílias que são assim, um exemplo não tão bom,
Mas a proposta dessa família era isso. Era todos voltarem a se amar, era todos entenderem o que é ter uma relação, um laço emotivo límpido entre todos. Mas nós vamos chegar lá, pode ter certeza. Léo, ainda tem mais pergunta? Acabou? E, então, Tá pronto. mudo. Hein? Sem mais perguntas. Pode encerrar. Ok. Bem, eu sei que nós estamos, eu ainda tenho uns 10 minutinhos, mas eu gostaria de aproveitá-lo. Gostaria de aproveitá-lo. Para afirmar, eu já falei, mas não expressei isso é, devidamente. Eu gostaria de afirmar para vocês que quando a gente pensa na ideia de nós escolhermos as pessoas que vivenciarão a vida conosco, e aí a gente pode chamar todos eles como parceiros, então, seja o companheiro ou companheira, seja filhos, pais e mães, né, essas coisas todas. O grande objetivo que nós temos é a gente poder criar o melhor laço afetivo entre todos nós. Então, de novo, como um acaso não existe, isso tudo tem um dedinho de Deus para que a gente possa aprender a amar melhor. Mas nós sabemos que existem relações, por exemplo, de pessoas que elas acabam não tendo família, né? Pai abandona a mãe, que abandona o filho, e este filho depois vai para uma outra família. Então vamos lembrar que o relacionamento que nós criamos nessa nossa existência também não é por acaso. Então, quando nós falamos, por exemplo, mas então o meu planejamento de vida foi para o espaço porque meu pai e minha mãe me abandonaram. Mas às vezes o seu planejamento ele estava também baseado na ideia de que você poderia chegar nessa segunda família e ter todas as experiências necessárias para que você possa aprender muito nessa existência. Às vezes você pode até ter no seu planejamento a ideia de uma mãe que ela já, em razão da tendência dessa mãe, já se sabe que essa mãe não vai ficar com o seu filho e que você vai chegar à sua família do seu planejamento reencarnatório. Então, não vamos nos rebelar diante das experiências que a vida vai nos trazendo. Vamos deixar, agradecer as coisas que vão acontecendo, porque às vezes a gente até acha que não, mas tudo aquilo que parece, cada dia que passa, eu percebo mais que tudo que me desagrada parece, com o passar do tempo, parece mais um livramento do que qualquer outra coisa. Então, antes eu queria muito uma coisa, depois eu descobri que querer aquilo não seria o melhor. Então, foi um livramento. Então, que a gente possa lembrar disso também, né? Mas é, eu queria falar um pouquinho, né? Já falei sobre o planejamento reencarnatório, divino, já falamos sobre o resgate kármico, né? Que a gente vai quitando os nossos débitos interiores, seja com a pessoa diretamente, às vezes seja com outras, né? Que, em razão de tudo, a gente vai agindo com o melhor de nós, e isso vai, dentro deste resgate kármico, a gente vai queimando os nossos débitos. Então, eu não preciso ter com aquela pessoa as melhores construções, mas eu ter melhores construções com outras pessoas
podem também ir queimando o meu karma, só para que a gente possa finalizar com este assunto. Quando nós falamos sobre parceria, sobre relacionamentos, nós estamos falando também Exato. sobre o amor como ferramenta principal disso tudo. Não existe um relacionamento que não tenha amor. Mesmo que vocês falem, ai, mas eu tenho um relacionamento, tem nada a ver com amor. Tem sim. Porque tudo que tem a ver até com simpatia é uma semente do amor. Então, os nossos relacionamentos, eles podem ter sementes que advêm desse amor. Então, o amor, o que o relacionamento ele faz? Ele nos Vinha. vai nos Ah, vai preparando, vir. vai Beleza. nos treinando a amar melhor. Exato. Tudo bem? Preste. Deixa eu botar a Denise no mudo. Sem problema, Denise. Mas vamos lá. É, Quando nós falamos de relacionamento, nós também estamos falando. Eu estou aqui porque eu fiz uma listinha, gente. Eu quero falar com vocês. Nós estamos falando de responsabilidade e liberdade, por incrível que pareça. Porque quando nós nos colocamos num relacionamento e respeitamos o outro, nós, no relacionamento, nós criamos e nos preparamos melhor para sermos responsáveis, e se respeitamos o outro, nós damos liberdade a este outro, tanto quanto nós vivenciaremos a liberdade. Porque não ter relacionamento nenhum não significa liberdade, pura e simplesmente. Mas termos um relacionamento e sabermos criar a liberdade para o outro, viver a vida dele e nós também, isso é uma, um treinamento muito importante para nós. A importância da sintonia espiritual. Olha lá, quando eu tenho um relacionamento, mesmo que sejamos diferentes, mas nós conseguimos ter uma sintonia entre nós, nós estamos criando aquilo que é extremamente importante na nossa vida, que é sabermos ter tolerância, sabermos respeitar quem é o próximo e outras tantas características que nós vamos também colocando, treinando, para que a gente possa aplicar não só em quem nós amamos, mas também naquelas pessoas que estão simplesmente ao nosso redor. E, por consequência, a nós mesmos. Tudo bem? O amor ao próximo e a Deus. Falei de amor, mas volto neste contexto. Quanto mais eu amo no meu relacionamento, mais eu consigo amar as pessoas que estão ao meu redor. E mais eu consigo amar a mim mesma e mais eu consigo amar a Deus. Porque quando eu amo o meu próximo, que não tenha nenhuma relação de sangue, mas eu amo o meu próximo, eu estou amando o Deus que é nele, eu estou amando a mim e ao meu Deus, eu estou amando as pessoas cada vez melhor. Tudo bem? É, mas faço uma, uma ressalva. O que nós não recomendamos quando falamos de relacionamento? Não recomendamos apegos excessivos, porque retira a liberdade do outro, retira a nossa liberdade. Nós nos escravizamos àquela pessoa que está ao nosso redor. Então, apegos excessivos é exagero, é excesso, não é o melhor para nós. Falsas expectativas, a história de eu colocar o meu companheiro, minha companheira, meus filhos, quem quer que sejam em pedestais, essas pessoas não conseguem se manter lá, elas caem destes pedestais, nos decepcionamos e aí vivenciamos aquilo que ainda estamos trabalhando em nós, que é o julgamento, é a gente não agir com caridade com aqueles que a gente diz amar. Tudo bem? E relacionamentos como fugas, seria meu último item aqui, é a gente acabar se unindo a alguém somente pelo fato de nós não nos sentirmos completos. O outro não pode nos completar. Nós necessitamos nos sentir por nós mesmos completos.
O outro vai nos trazer mais felicidade, o outro vai nos trazer mais amor, mais alegria, mais tudo mais. Mas nós necessitamos ser quem a gente é, nos completaria, nos preencheria por inteiro. Nós precisamos ser inteiros, porque não vai existir a outra banda da laranja, não existirá o outro pé, sapato, né, para nossos pés. O outro nos trará mais coisas, mas nós precisamos de nós, em primeiro lugar. Tá bom? Eu espero que eu possa ter trazido para vocês essa essa visão, né, sobre esse tema que eu achei tão legal, é a escolha dos parceiros. Eu espero que eu possa ter falado com vocês um pouquinho sobre essa visão espiritual e material. Peço desculpas se eu não respondi a todas as perguntas da forma que a pessoa a explanou, mas somente como última coisa, lembrem-se, tudo o que nós construirmos, tudo, o Pai olhará com amor, com misericórdia, com justiça. Então, que nós possamos dar o nosso melhor nos nossos relacionamentos, nas nossas parcerias, porque os maiores parceiros que nós temos e que mais nos amam é Deus, é Jesus, é nossa Mãe Maria. Então, não nos esqueçamos de lembrar deles sempre, tá bom? Posso fazer a oração? Ok. Pai, quero agradecer por mais este momento em que juntos podemos refletir sobre este assunto, aonde o Senhor nos colocou todos juntos num planetinha chamado Terra. Todos nós que somos tão diferentes uns dos outros, tantas disparidades que existem em nossas vidas, mas que, em razão disso, temos a possibilidade de, pela diferença, aprendermos tanto. Queremos agradecer porque mais e mais, quanto mais a gente segue com a nossa vida, mais percebemos que a sua presença, ela é plena conosco. Somos nós que esquecemos de ti. Tendo-o como nosso parceiro eterno, queremos somente não esquecer do Senhor. E em razão disso, não esquecermos quem somos, filhos seus. Assim seja.